os jogos eles são muito mais do que às vezes a gente pode imaginar, né? Eles fazem parte da nossa vida, a gente convive com eles o tempo todo e eles se transformaram sim na 11ª arte, assim como pintura, assim como literatura, assim como fotografia. Uma das coisas mais importantes dos jogos é a capacidade de você ter a imersão. E essa imersão conta muito a questão de você interagir com o jogo. Você sabia que uma das principais coisas que mantém você dentro do jogo é o storytelling? Você quer saber o que é storytelling e como ele está envolvendo você dentro do jogo? Então fica até o final do vídeo para você descobrir como funciona o storytelling dentro dos jogos, usando como referência The Last of Us 1, um dos maiores jogos já publicados até hoje. Não esquece de dar joinha, se inscreve no canal que isso é muito importante pra gente, ouça nossos podcasts, o Atomcast e roda a vinheta. Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E você já ouviu falar em storytelling? É a forma como você conta a história da sua marca, da sua empresa, de alguma coisa. Ele não é simplesmente você contar uma história, é você ter a capacidade de envolver a pessoa dentro do histórico que você está desenvolvendo. Os jogos, eles fazem isso muito bem, e os filmes de certa forma também. Bom, mas isso não seria um enredo? O enredo é como eu escrevo essa história. O storytelling é como eu envolvo você dentro da minha história. Storytelling é a prática de se contar uma boa história. E esta boa, na imensa maioria das vezes, quer dizer relevante. Ou seja, uma história que consiga reter a atenção do interlocutor, esteja ele onde estiver. E que, de preferência, marque-o, fique em sua memória. Uma narrativa bem articulada, com começo, desenvolvimento e finais específicos, é que, de alguma forma, captura o público. Seja por meio do drama, da tragédia, da comédia ou da ação. Não importa. Mas não necessariamente se precisou de grandes enredos para se criar grandes jogos. Só que a partir do momento que isso começou a se fundir, começou a melhorar muito a característica. Acho que um dos grandes primeiros exemplos é o Metal Gear Solid, né? Ele é um jogo com um enredo muito bem estruturado, que te envolve no game durante o seu gameplay e ao mesmo tempo que te envolve, ele acaba te dando enredo, o plot twist, tem tudo isso contando. Talvez as coisas mais interessantes do jogo The Last of Us, que foi aclamado pela crítica. E, cara, depois que eu terminei, eu tive que comprar o Parte 2, assim, e não me arrependo nem um pouco. Acho que foi um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Ele é baseado em alguns fatos, ele tem as suas premissas são muito legais. Essas premissas dão veracidade ao jogo. Também é uma construção de storytelling. O que seria a diferença entre storytelling e enredo? O enredo é a estruturação e como eu vou fazer os personagens interagirem entre eles e como ele vai dar o andamento da história, né? E o storytelling é o que está por trás disso, é como eu me envolvo na história. Ele é usado muito como ferramenta para aproximar o público da marca. Essa aproximação ela pode se dar sobre vários vieses, mas um dos principais, que está acontecendo muito devido à abertura da internet, são as marcas sempre falarem a verdade. Olha, eu produzo em tal lugar, eu faço tal coisa, eu tenho tal ação. Desse modo, eu me sinto interessado para a marca e vou atrás dela. Se a primeira contação de história ela é muito bem assertiva, o que é uma das coisas mais difíceis que tem, ou se a pequena frase que eu construo, ou a coisa básica que eu falo da minha marca é muito bem colocada, obviamente eu vou querer me envolver mais. Eu vou entrar naqueles 10% e depois eu vou me aprofundar mais. Teoria mais ou menos do iceberg, né? O que eu sei é só 10% e tem muito mais embaixo. É exatamente isso. O storytelling não é simplesmente contar a história, é fazer com que você se envolva dentro da história, que você entenda que você faz parte. Nesse ponto de vista, o game ele se aproxima muito mais de uma pessoa do que o filme, porque na verdade as suas ações, jogabilidade, tem influência no jogo diretamente. Aí existem vários tipos de influência. Quem é gamer sabe que é o seguinte, você tem uma história retilínea, que às vezes vai fazendo algumas ações, aí você segue de uma maneira retilínea, tá? E você tem jogos que, você tem diversos finais. E as suas atitudes, conforme você vai escolhendo, vai mudando isso. Movendo o bonequinho, indo até a região para dar continuidade no jogo.
Por isso é que um jogo de videogame pode durar muito mais que um filme. O The Last of Us Parte 1 eu demorei aí mais ou menos umas 15 horas, mas eu fui super tranquilo, vendo todos os documentos, explorando tudo que eu podia. E o The Last of Us Parte 2 aí foram em torno de umas 30 horas, fazendo a mesma coisa. O The Last of Us Parte 2 ele é muito maior que o Parte 1. Então, se eu quero envolver a pessoa, como é que eu faço isso? Eu preciso começar a dar um input. O jogo começa com um evento que aconteceu, uma infecção na cidade, alguma infecção no mundo. Inicialmente, você pode até achar que é alguma coisa relacionada a uma coisa médica e tal, mas aí vem o primeiro ponto que é muito legal, que faz as pessoas se tornarem zumbis, mas não aquele zumbi clássico que a gente conhece, mordeu, ele morre e de repente ele revive do nada. É um outro tipo. O que acontece? Existe um tipo de fungo que ataca principalmente os insetos, que é o Cordyceps. Ele é um fungo, ele invade os insetos, tá? E ele acaba matando o inseto de dentro para fora. Ele atinge a parte cerebral e acaba fazendo ele continuar tendo os seus movimentos basicamente motores. Esse inseto ele acaba agindo de maneira muito esquisita, muito estranha. E esse fungo ele vai crescendo de dentro para fora desse animal. E ele vive mais ou menos umas de 24 a 48 horas. O animal consegue se locomover, só que na verdade ele já está morto, né? E é o fungo que está dando as funções básicas dele, andar e tentar atacar outros animais, tá? Outros insetos, para tentar prolongar a sua espécie. Então é uma forma de parasitismo que um fungo faz, que é dessa classe do Cordyceps. É muito interessante porque esse fungo existe de verdade, né? Tem vários insetos que sofrem disso, tem vários tipos desse fungo e ele age exatamente dessa maneira. Então, de certa forma, realmente ele mata o hospedeiro e acaba se locomovendo junto com o hospedeiro para, por exemplo, dentro de uma colônia, se fixando lá, para poder soltar esporos que vão contaminar outros insetos. Inclusive, ele acaba consumindo para poder continuar sobrevivendo. É como se este fungo conseguisse contaminar seres humanos. É interessante a premissa, se baseia numa coisa científica, se existe o quanto isso se torna clivo para mim. Não é, por exemplo, igual um Resident Evil, que você pega e fala que inventou um soro e faz com que os mortos revivam. Eu acho que a gente nunca viu isso acontecer. Mas você ter um fungo que realmente existe na natureza e pensar na hipótese dele contaminar o ser humano é muito legal. Isso torna a história factível. Isso é uma possibilidade. Está muito mais próxima do que simplesmente um soro que nunca se viu. Essa premissa demonstra o que acontece para ter um evento que foi cataclísmico. Contaminar várias pessoas, de você ter que tomar cuidado com esporos. Quanto mais você também joga, mais você vai entendendo. Você vai caçando itens, pegando cartas e fazendo várias coisas para entender as relações do jogo. O mundo todo acaba tendo áreas onde as pessoas vivem, então são cidades, quarentenas fechadas, onde as pessoas vivem, num estado militar. As Forças Armadas, elas tomam o poder até que a ordem se recomponha para depois retornar o poder para a democracia. Isso acontece. Então, se por acaso alguma hora acontecer um tipo de uma catástrofe dessa, provavelmente as Forças Armadas elas entram, tá? Isso tem uma lei, a maioria dos países democráticos, eles assumem simplesmente o controle para poder organizar e depois você tem a retomada para o governo. Então você tem um fungo que realmente existe, você tem uma força armada e você tem essas zonas justamente para ter controle. Outra coisa que é profundamente factível. Então em 2013 é quando se starta o game. Logo ali no início você já começa a jogar com uma menina. Ela é filha do personagem principal do jogo, que é o Joel, jogando com ela e procurando o pai. Quando encontra o Joel, ele entra desesperado dentro de casa e o vizinho vem atacar, o vizinho já está contaminado. Bom, na ação de puro reflexo, né, e de proteção, ele puxa a arma e mata o vizinho sem hesitar. Então começa com você fugindo da sua casa e tentando ir para uma das zonas de quarentena. E tem uma hora que sua filha ela machuca o pé, você leva ela no colo e está indo para a zona afastada, conseguindo sair da cidade. Tem um guarda ali do exército esperando ali, e o Joel com a filha no colo fala, olha, deixa eu passar, eu não estou contaminado e minha filha precisa de ajuda porque ela torceu o pé. E daí você vê o cara falando no rádio, o capitão dele, a única coisa que você ouve mas ele tem uma criança. Daí ele puxa a arma e metralha o Joel junto com a filha. Ele se joga no chão, você acha que nada aconteceu, na hora que ele vai finalizar o Joel, chega o irmão do Joel
o Tommy, né, e mata esse guarda. E na hora que ele olha para a filha tomou um tiro, ele começa a olhar e daí a filha morre nos braços dele. Então se você tem uma perda logo no começo do jogo, você entende uma dor do Joel. Aí você tem um salto de 20 anos nessa história. Começa esse estado de quarentena. Você tem uma amiga dele que é a Tess, que talvez seja um par romântico ou não, tá? Você percebe que tem uma fé, mas não é nada forçado. Essas coisas que são contadas são muito naturais, então isso também faz parte, quer dizer, começa a ser incrível. Você entende que ele já está vivendo há muito tempo nessa zona de quarentena em Boston, e ele acabou se transformando junto com a Tess em um contrabandista. Tá? É óbvio que eles são ilegais, mas é normal ter. São pessoas que levam cargas de uma cidade para outra, trazem carga de fora, tal. Porque além disso, ela vai contando outras coisas. Você acaba descobrindo por ela, numa conversa muito bem feita, que existe um grupo aí extremista que chama Vagalumes. É esse final desse estado militar de regime, indo atrás de uma solução que seria a cura. Tem um momento que o Joey e a Tess eles vão ter que fazer uma entrega, e eles vão falar lá com um outro grupo, que é um grupo que tem um contrabandista também, para falar, olha, vocês roubaram as armas, que foram vendidas, não chegaram, tal, então você começa a se envolver nessa história. E é nesse momento em que aparece o próximo personagem do jogo, que é a líder dos vagalumes. Ela precisa levar uma encomenda para fora da cidade, e ela entra no acordo deles falando, olha, já que o cara não te entregou as armas, vamos fazer o seguinte, vocês me levam uma carga para fora, para um lugar que eu quero que vocês entreguem, eu dou a arma para vocês. Ela apresenta o que tem que ser levado, e é a Ellen. Essa menina tem mais ou menos uns 14 anos. Ali acontece um negócio muito legal. Você acha que o Joel vai se apaixonar na hora pela menina, porque a menina tem a mesma idade da filha dele quando morreu. A filha tinha 12, essa menina tem 14 anos. Não é isso que acontece. Na verdade, ele até ignora e fala, puta, não quero levar, acho complicado, puta, meu, a gente tá bem aqui, vai ser um problema. Você é quem? É uma menina de algum figurão? Mas aí a Tess fala, olha, é uma possibilidade, eu vi lá que os caras têm armas, vagalumes, então é uma possibilidade, a gente leva e consegue recurso pra nossa cidade, beleza? Tá bom, eu sei que isso aí vai dar merda, mas vamos. Conseguem sair da cidade, que era fora daquela zona de quarentena, o exército captura eles. Na hora que faz um scan neles, porque dá pra fazer um scanner muito rápido pra saber se eles estão contaminados ou não, descobre que a menina tá contaminada. Dá uma reviravolta e consegue pegar as armas e fugir dali. Eu acho que aí tem alguns pontos bem legais. O como você descobre que a menina tem, uma coisa muito interessante. Faz parte da dinâmica do jogo, quer dizer, você é capturado e daí se descobre que existe isso. Você começa a entender toda a dinâmica do jogo, você descobre que o maior problema não são esses infectados, são as facções que existem, quer dizer, o exército, esse povo que vive dentro das quarentenas, tem o pessoal que vive fora e briga, tem o pessoal dos vagalumes, então você tem várias facções brigando por seus ideais em cada ponto. Será que meu maior problema, meu maior desafio serão os infectados? Que é uma excelente história para o storytelling. Ele sempre tenta te trazer para uma possibilidade factível. Inclusive, o mundo retratado dentro do The Last of Us, ele é baseado num livro que é O Mundo Sem Nós, do Alan Westman. Ele conta o que ia acontecer com a Terra, com as cidades, se de repente a raça humana simplesmente desaparecesse. A natureza ela ia absorver muito rapidamente a cidade, fazer com que ela desaparecesse. A gente só não tem mato crescendo, essas coisas acontecendo, animais invadindo, porque a gente está em constante gerenciamento e organização da cidade. Se não, e é muito legal, porque daí você vai passando pela cidade, basicamente você vai indo de ponto em ponto. Num certo momento você sabe que você tem que chegar até um hospital e descobre nesse meio do caminho que os vagalumes têm uns médicos e esses médicos eles têm uma possibilidade de cura. E que essa menina, ela é uma infectada que não sofreu mutação, ou seja, o fungo não agiu sobre ela. Então existe uma possibilidade dela ser a cura, a resolução de como resolver o problema da infecção que já dura aí 20 anos. Então todo o enredo da história, toda a estrutura, esse storytelling, você se envolve com os personagens, fora que a construção dos personagens e as camadas são muito bem estruturadas. Eu não vou mais contar mais nada para não ter spoiler, que no final do jogo ele é surpreendente, e o grande questionamento que esse jogo traz pra gente é a possibilidade de e se? Então e se tivesse essa história da pandemia, e se isso acontecesse? Como é que as pessoas iam agir? O que ia acontecer? Será que seu principal inimigo iam ser esses infectados? Você enfrenta infectados, você enfrenta pessoas e até mutações desses infectados. Mas será que seriam esses infectados ou seriam as outras pessoas? Como seria a briga entre as facções? Onde você
não questiona tanto a questão de tipo, isso aí é forçação de barra. Ele acaba sendo imersivo, você tem que fazer as ações. Se você quiser saber mais da história, você vai mais atrás da história. Uma outra coisa é a questão do gameplay. Então ele se adapta muito bem ao seu estilo de jogo. É um mapa, você tem uma grande área. Em cada área é como se fosse uma fase daquelas clássicas tipo Mario Bros. Você consegue coletar itens, coletar cartas, descobrir um pouco mais sobre a história, sobre as facções. Você entende a verdadeira razão dos vagalumes, que os caras eles estão acima de tudo procurando essa cura, eles não desistiram. Ao contrário do que o Joel, ele já tinha desistido para ele, tanto faz, só quer viver a vida dele. Então é muito legal, porque joga também como protagonista um antagonista da história. O storytelling, neste caso, é quando joga dados factíveis, te mostra realidades e mostra que aquilo fosse EC. Porque se você vai um pouquinho mais a fundo, você descobre que isso é possível. E quanto mais você vai a fundo, você vai descobrindo várias coisas. Então, o fato de ser baseado num fungo não é tão viagem. O design das fases baseadas num livro. Para você montar um bom storytelling, tem uma premissa muito importante: envolver a pessoa, tornando aquilo factível, aproximando a informação da pessoa. Ou seja, quando eu estou falando numa marca, eu tenho que envolver ela dentro da história. Então, esse é o ponto. O storytelling é uma ferramenta muito importante para a construção de relevância de um produto, de um serviço, até mesmo de um jogo de videogame, como eu mostrei para vocês. Semana que vem a gente fala sobre o The Last of Us Parte 2. Vai ter que ter spoiler porque ele só acontece por causa dos eventos finais do The Last of Us Parte 1. Agora a gente chama de Parte 1. Obrigado por assistir, não esquece de dar like, isso é importantíssimo pra gente. Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber mais notificações e até a próxima!